Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje ao capítulo 12 do livro de vocês que se chama O Império do Brasil. A gente vai estudar aqui o que ocorre com o Brasil logo após a independência, né, que se diferencia dos nossos vizinhos da América do Sul, pois eles formaram repúblicas e o Brasil foi o único país da América do Sul a formar um império depois que se livrou do domínio da metrópole europeia, né? Nossos vizinhos se livraram da Espanha e o Brasil se livrou de Portugal. Vamos ver o que acontece, tá? O que aconteceu. Então a gente tem aqui uma imagem, né? Que tem a legenda, ó, a Fazenda de Café em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, por volta de 1865, que é uma fotografia de Jorge Leuzinger. Essa foto aqui, ela exemplifica o que estava acontecendo no Brasil no período do Império, que era a mudança, né, do principal produto de exportação brasileiro, que antes era o açúcar, e durante todo o período do Império vai ser o café. Né? O café que vai gerar renda e que vai aumentar o poder dos agricultores paulistas, que depois vão ser os responsáveis, né, juntamente com o apoio do Exército, pela derrubada desse Império Brasileiro quando ele acabar em 1889, tá? Vamos ver aqui um resumo do capítulo que a gente vai estudar agora. Após a independência, o principal desafio do Império Brasileiro era consolidar sua unidade política e territorial. Essa não foi uma tarefa fácil, pois as grandes dimensões territoriais dificultavam o controle das regiões mais distantes da capital. Além disso, as forças imperiais tiveram de enfrentar vários conflitos provocados por movimentos separatistas que ameaçavam a unidade nacional e ainda as guerras contra países vizinhos. Nesta unidade, estudaremos a importância do período monárquico na consolidação da nação brasileira. Veremos que, mesmo com a mudança de condição política no país, a sociedade brasileira permaneceu marcada pelas contradições herdadas do período colonial. Tá? Então vamos começar aqui. Primeiro, né, o Brasil, logo após a independência. Vamos ver o que aconteceu. Ao longo do processo de consolidação do Estado brasileiro, permaneceu a contradição entre o projeto de modernização das estruturas políticas e econômicas do país, baseado nos recursos da atividade cafeeira, e o interesse pela manutenção do sistema escravista, que constituía a base da força de trabalho no Brasil. Além disso, a nova ordem que estava se configurando no país recebeu como herança do período colonial uma sociedade dispersa em um imenso território, sem laços de identidade que unissem a população. No entanto, o interesse da manutenção da ordem econômica e social escravocrata possibilitou uma aproximação entre a elite dirigente estabelecida no Rio de Janeiro e os diversos interesses dos grupos regionais. Então, o autor aqui ele coloca que logo após a independência do Brasil, o Brasil passou por um processo chamado de modernização das estruturas políticas e econômicas, tá? Porque aí passou do açúcar para o café na questão da economia, e na questão política, né, se livrou do domínio português e agora era governada, né, entre aspas, pelo Brasil, se bem que o imperador do Brasil era português, que era Dom Pedro I. Mas a contradição que se falava aqui nesse momento é que, com todo esse processo de mudança, a estrutura existente no período colonial ela se mantinha, que a principal era a escravidão. Não se falou em nenhum momento durante a independência do Brasil na possibilidade da abolição. Tá? A abolição ela começa a ser vinculada um tempo depois. Então, na independência, nada muda em relação aos trabalhadores escravos. Tá? Continuando, ó. A convocação da Assembleia Constituinte. Para elaborar a primeira Constituição do Brasil, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte formada por senadores e deputados. A Assembleia Constituinte deu início aos seus trabalhos em maio de 1823, mas desde as primeiras reuniões, o clima na Assembleia era tenso. Essa situação era provocada pelas diferenças ideológicas dos deputados. De um lado estavam deputados com tendências conservadoras, que geralmente apoiavam as propostas feitas pelo imperador, e do outro os que tinham orientações liberais. Por causa das opiniões contrárias dos dois grupos,
a Constituinte foi palco de violentos debates sobre a futura organização do Estado brasileiro. Descontente com os caminhos que a Assembleia estava tomando, Dom Pedro I dissolveu-a em novembro de 1823 e criou um conselho encarregado de elaborar, sob a sua supervisão, um novo projeto de Constituição. Lembrando, galera, a Constituição, né, a chamada Carta Magna, é um documento que vai ter as principais leis de um país. Então, por exemplo, ela serve para limitar os poderes dos governantes. Então, por exemplo, um presidente ele não pode fazer tudo que ele quer, porque ele tem que se basear na Constituição. Quando ele tenta fazer algo que não está na Constituição, ou que vai contra algo que está escrito na Constituição, ele é julgado, né, pelo Poder Executivo e não pode fazer aquele processo, tá? Então, aqui eles queriam fazer uma Constituição e como os dois partidos que existiam na época, né, o conservador e o liberal, estavam discutindo muito sobre as formas de como ia ser essa Constituição, o próprio imperador, né, ele vai dissolver essa Assembleia de maneira autoritária e vai ele mesmo supervisionar a criação de uma Constituição ao seu molde, ao seu desejo, tá? Então isso vai ficar marcado aqui como a primeira Constituição do Brasil, tá? Aí vamos aqui, ó, a primeira Constituição do Brasil. Outorgada em 25 de março de 1825, a primeira Constituição brasileira era composta por 176 artigos que estabeleciam os princípios e as regras para o funcionamento do Estado. Primeiro, o que foi essa Constituição outorgada? Toda Constituição ela precisa ser votada por uma Assembleia, né, onde os deputados vão votar os itens dessa Constituição. Essa daqui, como ela foi feita pelo imperador e imposta pelo imperador, o nome que se recebe é isso, é a outorgada, ela foi imposta pelo imperador. Essa Constituição foi influenciada pelos ideais iluministas, especialmente pelas ideias do filósofo francês Montesquieu, segundo o qual o poder de um Estado deveria ser dividido em três: legislativo, executivo e judiciário, o que permanece até hoje, né? O Estado brasileiro ele é dividido nesses três poderes. Continuando, galera, ó. Além desses três poderes, a Constituição de 1824 estabeleceu um quarto poder, o moderador. Esse poder era exercido pelo imperador e assegurava-lhe o direito de interferir nos demais poderes, para, por exemplo, convocar e dissolver a Câmara dos Deputados e escolher os governadores de cada província. A Constituição de 1824 estabeleceu as regras do sistema eleitoral. Aqui, galera, fica bem claro que o imperador, né, ele deu uma espécie de golpe nesse momento aqui no Brasil, porque, no caso, ele deveria ser o poder executivo, enquanto que os deputados, né, seriam o poder legislativo e o poder judiciário seriam dos juízes, né? Então ele dá um golpe porque ele cria um chamado poder moderador que, na prática, o que estabelecia? Que ele tinha o poder de dois, ele tinha nas mãos dois poderes, o executivo e o moderador. Então, quando havia algum impasse entre os três poderes, quem decidia de fato era ele. Na verdade, ele acabava governando de uma maneira autoritária, certo? Aí, galera, aqui a gente tem as regras do sistema eleitoral da época, vocês vão ler no livro didático, certo? E a gente vai passar para o próximo tema, que no caso é a revolta em Pernambuco. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Desde a proclamação da independência do Brasil, proprietários rurais, jornalistas, advogados, intelectuais, religiosos e grande parte da população de Pernambuco mostravam-se insatisfeitos com o governo de Dom Pedro I. Além disso, eles não concordavam com a nomeação de Francisco Paes Barreto como novo governador da província. Lembrando, com o poder moderador, né, Dom Pedro tinha os poderes para escolher os governadores das províncias. Né? As províncias eram como eram chamados os estados naquele momento. Então, Pernambuco, né, não estava, as pessoas de Pernambuco não estavam, as elites de Pernambuco não estavam satisfeitas com esse autoritarismo de Dom Pedro I. O descontentamento cresceu bastante após a dissolução da Assembleia Constituinte
e atingiu o auge com a imposição da Constituição de 1824. Os pernambucanos acreditavam que Dom Pedro I tentaria em breve reunificar Brasil e Portugal. E aí tem origem a Confederação do Equador. Diante disso, os pernambucanos se organizaram e propuseram à sua população a diminuição do repasse dos impostos para o governo central, o aumento do poder dos chefes regionais e a ampliação da autonomia das províncias. Com amplo apoio popular e o auxílio da imprensa local, essas propostas logo se espalharam pela região. Então, em meados de 1824, líderes pernambucanos, apoiados pelos líderes das províncias da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí e do Ceará, proclamaram uma república no Nordeste brasileiro, que recebeu o nome de Confederação do Equador. Então, descontentes com o autoritarismo de Dom Pedro I, essas províncias se juntaram para formar uma nação independente no Nordeste do Brasil. Vamos ver o que deu isso aqui. Ó. A gente tem um trecho agora de um livro. Ó. Vamos ler. A Confederação do Equador, anunciada em 2 de julho de 1824, foi a resposta das elites pernambucanas ao golpe de dissolução da Constituinte e às ameaças contra a recém-proclamada independência. Foi a resposta de Pernambuco a um projeto de organização do Estado brasileiro centralizador autoritário, baseado no poder central do imperador e na hegemonia das províncias do Centro-Sul. Livres de Lisboa, agora querem nos submeter ao Rio de Janeiro, diziam os senhores pernambucanos. Assim, a Confederação foi um movimento liberal importante num momento em que, preocupada demais com a ordem e a utilidade do império, boa parte dos dirigentes políticos da monarquia assumia posições fortemente conservadoras. A Confederação opôs-se ao absolutismo imperial e a seus aliados brasileiros e portugueses, e opôs-se ao centralismo prejudicial aos interesses do Nordeste, fiel aos ideais liberais, e a Confederação defendeu a soberania da Assembleia Constituinte, a divisão dos poderes, a justa representação das províncias e as liberdades individuais. Esse trecho foi tirado de um livro, né? E o autor é Francisco M. Teixeira, tá? Continuando aqui, ó. A repressão exercida pelo exército imperial, enviado à região para conter a revolta e pôr um fim à Confederação do Equador, foi intensa. Muitos participantes do movimento foram presos e outros, como Frei Caneca, um de seus principais líderes, foram executados, tá? Então aqui eles fizeram até uma bandeira da Confederação, tal, e dessa tentativa, né, de separação do Brasil. Só que eles foram reprimidos pelo governo imperial, né, pelas tropas do exército, e os seus líderes foram presos e alguns foram executados em praça pública. Tá? Continuando, ó, o primeiro reinado em crise. O conflito que surgiu entre o imperador e os políticos brasileiros com a imposição da Constituição de 1824 gerou descontentamento em boa parte da população brasileira. Esse foi um dos fatores que contribuíram para o governo de Dom Pedro I entrasse em crise. Havia também o receio de uma possível reunificação entre Brasil e Portugal, por causa do relacionamento próximo que o imperador mantinha com políticos e comerciantes portugueses. Além disso, a centralização do poder político nas mãos do imperador provocava a insatisfação das elites das províncias, que desejavam ter maior controle sobre as suas regiões. Outro motivo da insatisfação dos brasileiros estava ligado à questão econômica. Para que o Brasil fosse reconhecido como nação independente, em 1825 o governo teve de pagar uma elevada quantia em dinheiro a Portugal e à Inglaterra, o que agravou a crise econômica. Então o autor ele coloca aqui que tiveram vários fatores para essa crise do governo do Dom Pedro I. Né? No início, pela questão do autoritarismo, né? Dele ter imposto uma Constituição em 1824 nos moldes que ele queria. Então ela não foi votada pelos deputados, ele que impôs essa Constituição.
O autoritarismo dele em relação às províncias, aos estados, o medo que as pessoas tinham que o Brasil se reunificasse de novo com Portugal, pois ele tinha muito contato ainda com os portugueses. Lembrando que Dom Pedro I era português. Ele declara a independência do Brasil, mas ele era o príncipe herdeiro do trono português, tá? E por último, essa questão de ter que pagar para se ter a independência do Brasil. O Brasil pagou, né, para Portugal, via Inglaterra, uma quantia expressa em dinheiro, uma quantia de grande expressão, né, em dinheiro para poder ter a sua independência reconhecida pelo governo português. Tá? Então, tudo isso influenciou nessa crise do governo do Pedro I. E uma coisa que vai agravar ainda mais vai ser isso aqui, a Guerra da Cisplatina. Vamos ver, ó. Para aumentar ainda mais a insatisfação dos brasileiros com o governo de Dom Pedro I, entre 1825 e 1827, o Império se envolveu em uma disputa internacional que ficou conhecida como Guerra da Cisplatina. Nessa disputa, os habitantes da Cisplatina, antiga Banda Oriental, que corresponde atualmente ao Uruguai, exigiram que sua província fosse separada do Brasil e anexada às Províncias Unidas do Rio da Prata. Tá? Então, esse evento aqui, ele vai gerar um conflito entre Brasil e Argentina. Esse conflito ele vai gerar um desgaste muito grande na imagem do Pedro I, porque no final desse conflito, né, entre Brasil e Argentina, a Inglaterra que mediará o conflito, ela vai exigir, né, que dos dois que essa parte da Cisplatina ela se tornasse independente. E se tornando independente, ela deixa de ser parte do território brasileiro e se torna o Uruguai. Então isso fez com que a imagem de Dom Pedro I ficasse cada vez mais desgastada por causa de tudo aquilo que a gente já falou antes e pela perda de um território brasileiro. Ele não conseguiu manter a unidade nacional. E aí a gente chega aqui nesse trecho, ó, Dom Pedro deixa o Brasil. Por causa das crises políticas, econômicas e territoriais, a confiança da população em Dom Pedro I foi diminuindo gradativamente. Por todo o território aconteceram revoltas e manifestações populares contrárias ao imperador e os conflitos entre ele e os deputados aumentavam cada vez mais. Além disso, uma crise sucessória do trono português influenciou o retorno do imperador para Portugal. Assim, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro em nome de seu filho, Pedro de Alcântara, e voltou para Portugal. E aí, com a ida de Dom Pedro I para Portugal e ele deixando o filho dele aqui como seu herdeiro, a gente vai ter o início do período regencial. Por quê? A gente vai ver agora. Ó. O príncipe Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai abdicou ao trono brasileiro em seu favor. De acordo com a Constituição de 1824, aquela outorgada pelo próprio pai dele, até que ele atingisse a maioridade, o império seria governado por regentes escolhidos pelos deputados e senadores. No entanto, essa situação provocou conflito entre grupos políticos distintos, além de inúmeras revoltas nas províncias brasileiras contra o governo central. Então vai ser um período em que antes do Pedro de Alcântara, né, que só tinha 5 anos, chegar aos seus 18 anos e poder assumir o trono como o segundo imperador do Brasil, ela ia ser governada por políticos. Né? O problema é que esses políticos liberais e conservadores não chegavam a um denominador comum. Então, isso gerou muita instabilidade e como o território ele ainda não era um território unificado, com muita clareza, começou a gerar uma série de revoltas e revoltas separatistas em várias localidades do Brasil, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Disputas políticas. Durante o período regencial, as províncias brasileiras eram governadas por membros das elites regionais, formadas por proprietários rurais ou grandes comerciantes. Esses líderes, influenciados por ideias liberais, buscavam maior autonomia em relação ao governo central e disputavam poder com os políticos da capital federal. Estes, por sua vez, defendiam um governo centralizado, que conservasse as mesmas características políticas do governo de Dom Pedro I.
Então a gente vê que tinha diferenças, né? Principalmente entre os líderes regionais e os líderes que estavam no Rio de Janeiro. Uns queriam maior liberdade, né, para suas regiões, né, Pernambuco, sei lá, Ceará e tal, e os que estavam no Rio de Janeiro queriam maior centralização e maior autoritarismo, como era na época de Pedro I. Continuando, ó. No período regencial, o poder era disputado por 3 grupos políticos. Conheça as principais características de cada um desses grupos. Então vamos ver quem eram eles. Ó. Primeiro, os restauradores. Eram portugueses que, em sua maioria, ocupavam cargos administrativos, militares e comerciais. Tinham como objetivo conservar o poder centralizado, pois temiam a fragmentação política e territorial do império. Lutavam pela volta ao Brasil de Dom Pedro I, porém perderam influência após a sua morte em 1834. O segundo grupo, os liberais moderados. Esse era o maior grupo da época, formado pelos regentes e outros políticos. Desse grupo também participavam membros da burguesia urbana, parte dos militares, padres e proprietários de terra e de escravos. Eles apoiavam a manutenção do sistema monárquico, desde que o poder do imperador fosse limitado a uma constituição. Então esse aqui era o maior grupo político e era do qual fazia parte os regentes que estavam comandando o Brasil. Eles eram liberais, mas moderados. Então, queriam ainda que fosse uma monarquia, mas limitada por uma constituição. E havia também os liberais exaltados, ó. Grupo formado por membros das camadas médias urbanas, comerciantes, artesãos, funcionários públicos e alguns militares e profissionais liberais. Eles queriam reformas políticas mais amplas, defendiam a autonomia das províncias e a liberdade individual. Alguns mais radicais defendiam que o sistema político deixasse de ser uma monarquia para se tornar uma república. Então, os primeiros republicanos aqui no Brasil vão surgir dentro desse grupo aqui dos liberais exaltados. E aí a gente tem aqui esse box, né, que mostra o que estava acontecendo em Portugal enquanto estava acontecendo as regências aqui no Brasil. Vamos lá, ó. Na época em que o Brasil começou a ser governado por regentes, Portugal estava envolvido em conflitos pela sucessão do trono. Após a morte do rei Dom João VI em 1826, Maria da Glória, filha de Dom Pedro I, assumiu o trono português. Em 1828, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, proclamou-se rei de Portugal, tirando Maria da Glória do poder. Essa situação, entre outros fatores, levou Dom Pedro I a abdicar do trono brasileiro em favor de seu filho e retornar a Portugal. Dom Pedro teve de enfrentar os partidários do seu irmão para recuperar o trono português, o que ocasionou uma guerra civil em Portugal. Depois de várias batalhas e forças pedristas que apoiavam Dom Pedro e sua filha, derrotaram os miguelistas que apoiavam Dom Miguel. Porém, Dom Pedro morreu logo depois do fim dos conflitos em 1834 e sua filha, com o nome de Maria II, governou Portugal até morrer em 1853, tá? Então, por isso que Dom Pedro I deixou o Brasil, para tentar proteger, né, a sua filha, que era a rainha de Portugal, mas que teve o seu trono ameaçado pelo próprio tio, né, Dom Miguel. Continuando aqui, galera, um período conturbado. O período regencial foi um dos mais instáveis após a independência do Brasil. O governo do país foi disputado por diversos grupos políticos, enquanto as condições de vida da maioria da população continuavam péssimas. Diante dessa situação, ocorreram rebeliões contra o governo central em várias regiões do país. E aí a gente tem uma delas aqui, que foi o Levante dos Malês. O Levante dos Malês ocorreu em Salvador no dia 25 de janeiro de 1835 e contou com a participação de centenas de escravos e ex-escravos sob a liderança de Nagôs e Alsás, originários das regiões da África que haviam sido convertidas ao islamismo. Tá? Esses escravos muçulmanos sabiam ler e escrever em árabe e assim podiam se comunicar sem serem descobertos pelas autoridades brasileiras.
No dia do levante, os rebeldes atacaram a prisão da cidade, onde estavam presos vários de seus líderes, e durante toda a madrugada combateram os soldados do governo. Apesar de lutarem bravamente, os malês foram derrotados. Centenas deles foram mortos, muitos foram presos e outros foram enviados de volta à África, e o restante foi obrigado a retornar ao cativeiro. O levante dos malês é considerado por alguns historiadores da atualidade como um dos únicos levantes brasileiros organizados e liderados por escravos e ex-escravos. Isso aqui é um fator interessante, galera, porque era comum entre os senhores de escravos no Brasil, tanto no período colonial quanto no período do Império, misturar os escravos vindos de regiões diferentes, né? Então, eles dificilmente colocavam escravos da mesma região, como aqui no caso os malês, juntos na mesma fazenda. Eles faziam uma mistura justamente para dificultar a comunicação entre eles, porque eles falavam línguas diferentes. O cara que vinha do Mali falava uma língua diferente do outro que vinha de Gana, de Angola e daí por diante. Então, dificultava a comunicação e justamente que eles pudessem fazer planos de revoltas como esse. Nesse caso aqui, aconteceu que eles não fizeram essa separação e esses maleses que falavam e tinham essa cultura islâmica em comum, eles organizaram essa revolta lá em Salvador, tá? Outra revolta que aconteceu nesse período foi a cabanagem. Vamos ver aqui, ó. Nas primeiras décadas do século XIX, os conflitos entre a população e o governo eram frequentes na província do Pará. A cobrança de altos impostos e os preços elevados das mercadorias manufaturadas causavam insatisfação desde que o Brasil havia se tornado independente. A camada pobre da sociedade era formada por indígenas, escravos e ex-escravos, e pessoas livres com poucos recursos financeiros. Eles vivenciavam diretamente o autoritarismo dos governantes. Descontente com essa situação, em 1835, um grupo de revoltosos invadiu a cidade de Belém e executou o governador da província. Após tomarem o poder, os cabanos, como os rebeldes eram chamados, nomearam vários de seus líderes para ocupar cargos administrativos. Para governar a província, eles nomearam Eduardo Angelim, que permaneceu cerca de 9 meses no poder. Em maio de 1836, Belém foi retomada pelas tropas regenciais, mas os cabanos resistiram até 1840, lutando em meio às florestas e aos rios. De acordo com estimativas, ao final do conflito haviam morrido cerca de 30 mil pessoas entre rebeldes e soldados do governo. Então foi mais uma revolta do período regencial. Mas a mais famosa do período regencial foi a Farroupilha ou Guerra de Farrapos. Vamos ver aqui, ó. No século XIX, as estâncias sulinas produziam couro e charque e vendiam esses produtos para outras regiões do Império. Estâncias, galera, eram grandes fazendas lá no Rio Grande do Sul, em que eles produziam, né, criavam animais, né, criavam gado, e do gado eles extraíam o ouro e o charque. O charque nada mais é do que a carne que a gente conhece hoje como carne de sol, né, carne salgada, que eles faziam para revender para outros locais. Entretanto, os gaúchos estavam descontentes com o governo central, que cobrava impostos mais altos sobre o charque gaúcho do que sobre o charque uruguaio. Além das mudanças tributárias, eles reivindicavam o direito de escolher o governador da sua província. Lembrando, quem é que tinha o direito de escolher o governador? Era o imperador, no caso, a regência que estava comandando o Brasil. Nas estâncias sulinas, o proprietário chefiava um exército formado por seus escravos e dependentes. Bento Gonçalves era um desses chefes militares que, assim como os outros, estavam descontentes com as determinações do governo central e acreditava ser necessário mudar os rumos políticos e econômicos do Rio Grande do Sul. Então, em setembro de 1835, Bento Gonçalves liderou um exército rebelde que ocupou a capital Porto Alegre, depois do governador, e assumiu o controle da província. Em setembro do ano seguinte, os revoltosos proclamaram sua independência em relação ao restante do império, formando a República Rio-Grandense. Em 1839, os farroupilhas tomaram
a cidade de Laguna, em Santa Catarina, e proclamaram a República Juliana, que recebeu esse nome porque sua proclamação ocorreu no mês de julho. O governo central, então, enviou reforços para combater os rebeldes. As batalhas dos Farroupilhas contra as forças imperiais contaram com a participação de Giuseppe Garibaldi, um experiente revolucionário italiano que ajudou a organizar as tropas rebeldes. Em 1845, 10 anos após o início da Revolução e depois de várias batalhas, foi assinado o Acordo do Poncho Verde. Esse acordo encerrava o conflito e atendia a várias reivindicações dos rebeldes, entre elas a liberdade aos escravos que lutaram ao lado dos rebeldes, o direito de escolher o governador da província e o aumento da taxação do charque uruguaio. Tá? Então, essa foi a revolta mais famosa, né, desse período regencial, mas que também acabou com o perdão, né, dos líderes da revolta, porque todos eles eram ricos, militares, né, e influentes. E aí a gente chega finalmente no segundo reinado, né, que é quando Dom Pedro II assume o trono brasileiro. Vamos lá. Ó. Para antecipar a nomeação de Dom Pedro II como imperador do Brasil e centralizar o poder nas mãos de um só governante, um grupo de políticos brasileiros vinculados ao Partido Liberal planejou e realizou, em junho de 1840, o golpe da maioridade. Com esse golpe, Dom Pedro II assumiu o poder com apenas 14 anos, governando o Império até 1889, ou seja, durante 49 anos, fazendo desse o mais longo governo da história do Brasil. Então a gente tem que lembrar que pela própria lei que existia no Império, o Pedro II, né, ele só poderia ser coroado quando ele tivesse 18 anos. Só que o grupo político que estava no poder fez uma artimanha para poder que ele assumisse o poder apenas com 14 anos. Isso foi chamado de golpe da maioridade. Tá? Continuando. Ó. Durante o segundo reinado, como ficou conhecido, o governo de Dom Pedro II, o crescimento da produção cafeeira permitiu o desenvolvimento do Brasil em diversos aspectos, além de tornar o país o maior exportador de café do mundo. A mão de obra escrava continuou sendo usada nas lavouras até o final do século XIX, sendo a grande responsável pela geração de riquezas do Império. Com o aumento da produção, o governo e os fazendeiros puderam investir os lucros obtidos com a venda do café na melhoria do sistema de transportes para o escoamento e distribuição do produto. Com isso, houve a expansão das ferrovias, o que favoreceu o crescimento e o surgimento de novas cidades e também o desenvolvimento da indústria e do comércio no Brasil. A partir da segunda metade do século XIX, a mão de obra livre também começou a ser utilizada, principalmente nas lavouras cafeeiras. Várias mudanças ocorreram durante o reinado de Dom Pedro II, porém a sociedade continuou essencialmente agrária e escravista. Tá? E enquanto estava acontecendo essa mudança aqui no Brasil para o Segundo Império, vamos ver o que estava acontecendo na Europa. Ó. Enquanto isso, na Europa. Em 1848, algumas revoltas de caráter liberal e democrático aconteceram em várias cidades europeias, como Paris, Berlim e Viena. Conhecidas como Primavera dos Povos, essas revoltas foram motivadas pelo descontentamento dos operários europeus com as péssimas condições de vida e de trabalho que estavam submetidos. Com o apoio de artesãos e estudantes, esses operários saíram às ruas para exigir mudanças, reivindicando maior participação política e melhorias nas condições de trabalho. A Primavera dos Povos contribuiu para fortalecer instituições democráticas em vários países europeus, tá? Então vamos continuar aqui. A produção do café no Brasil, que é uma das coisas mais importantes aqui do segundo reinado, né? O cultivo comercial do café no Brasil teve início por volta de 1770, no Rio de Janeiro. Algumas décadas depois, entre os anos de 1830 e 1850, os cafezais avançaram pelo estado de São Paulo, substituindo as lavouras de cana-de-açúcar. Nesse período, o café passou a ser o produto mais exportado pelo país. Além do incentivo do governo imperial,
Outros fatores contribuíram para que muitos fazendeiros brasileiros adotassem o plantio do café. Entre os fatores internos, destaca-se o fato de que o Brasil tinha clima e solos favoráveis para esse cultivo. Também havia mão de obra escrava e capital disponível para investir na lavoura cafeeira, provenientes de comerciantes, ex-mineradores e de antigos plantadores de cana-de-açúcar. Quanto aos fatores externos, o consumo do café aumentou no início do século XIX, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, provocando um considerável aumento do preço do produto. Além disso, o Haiti, que era um dos grandes produtores mundiais de café, havia passado por uma guerra de independência, o que prejudicou a sua produção e favoreceu as exportações brasileiras. Então, basicamente, ele está te dizendo que o cenário todo foi favorável ao início dessa plantação do café, porque naquela região ali de São Paulo e Rio de Janeiro o clima era muito favorável e externamente os maiores produtores, que era o Haiti, estava passando por um momento político conturbado. Então foi a hora do Brasil, né, se tornar o maior produtor de café do mundo. Continuando, a mão de obra escrava nos cafezais. No final do século XVIII até o final do século XIX, a cafeicultura brasileira foi baseada no trabalho escravo, utilizado em todas as etapas de produção do café, desde a derrubada das matas até o plantio, colheita e beneficiamento dos grãos. Além disso, a mão de obra escrava era utilizada no transporte do produto até os portos, na construção dos barracões para o armazenamento, entre outras. Para manter o abastecimento de escravos, foi intensificado o tráfico em meados do século XIX. Calcula-se que até 1850 entravam anualmente no Brasil cerca de 20 mil africanos escravizados para serem utilizados, né, principalmente nessa lavoura de café. As pressões contra o tráfico de escravos. Então, a gente vai ver agora, galera, que o Brasil, né, os comerciantes brasileiros, não tinham interesse algum na abolição, no fim da escravidão, porque eles lucravam demais utilizando o trabalho escravo nas lavouras de café. E aí a gente vai ver agora da onde que vem as pressões para que seja feita a abolição no Brasil. Vamos ver, ó. Desde a independência, o governo brasileiro sofria pressões dos ingleses para acabar com o tráfico de escravos. Essas pressões resultam na criação da chamada Lei Feijó, em 1831, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil. Porém, tanto o governo imperial quanto as elites agrárias brasileiras acreditavam que a abolição do tráfico arruinaria a economia nacional, pois ela estava baseada na mão de obra escrava. Assim, essa lei não teve efeito prático, sendo completamente desrespeitada. Inclusive, virou até uma frase, né, chamada lei para inglês ver, que era, eles fizeram, como a Inglaterra era um grande parceiro comercial do Brasil e exigia que o Brasil acabasse com a escravidão, eles foram tentando enrolar os ingleses por um tempo, né? Então, fizeram essa lei, só que na prática essa lei não funcionava, até que os ingleses começaram a tomar algumas medidas, né? Vamos ver aqui, ó. Por causa dessas pressões, entre elas a lei Bill Alberdin e a crescente preocupação com revoltas de escravos, o governo brasileiro aprovou em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico internacional de escravos para o Brasil. Essa lei interrompeu o fluxo de escravos da África para o Brasil e fez aumentar o tráfico interno de escravos, principalmente para atender a demanda de mão de obra nos cafezais. Basicamente, galera, ó, desde 1810 a Inglaterra já pressionava o Brasil para acabar com a escravidão. O governo brasileiro foi enrolando os ingleses o tempo que conseguiu, até que em 1850, né, devido às pressões dos ingleses, que eram muito grandes, inclusive ameaçaram de afundar navios que eles encontrassem traficando escravos, né, da África para cá, foi feita essa lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico, né, de escravos da África para cá. Só que ela só aboliu o tráfico, ela não acabou com a escravidão, ela não foi a abolição. Então, aqui continuava havendo a escravidão com os escravos que já estavam aqui e aconteceu o chamado tráfico interprovincial. Então, por exemplo, o estado do Ceará, que era um estado que não tinha essas lavouras de café e não precisava de um contingente muito grande de escravos, ele vendia seus escravos que estavam aqui para
os estados do sul, como São Paulo e Rio de Janeiro, para a lavoura cafeeira, certo? Então aumentou o tráfico interno. E a escravidão ela continuou ainda, certo? E vamos continuar aqui falando sobre a economia brasileira no século XIX. Durante o segundo reinado, o Brasil era um país basicamente agrícola, além da produção de açúcar realizada principalmente no Nordeste e de café no Sudeste, havia outras atividades econômicas importantes que eram desenvolvidas em diferentes regiões. Tá? Então vamos ver aqui, ó. A gente tem um mapa, ó, atividades econômicas no Brasil no século XIX, e aqui a gente tem a legenda, ó, cada cor representando um tipo de negócio que era feito no Brasil aqui durante o século XIX. Ó. Você tinha o fumo, a erva mate, o cacau, a mineração, o algodão, o café, a cana-de-açúcar, a pecuária e a borracha. Só que esses mercados eles ainda eram muito pequenos em relação ao café, por isso que costuma-se dizer que o café que era a base da economia durante o século XIX, tá? Interessante aqui a gente ver que no estado do Ceará, você tinha aqui duas vertentes principais da economia, tá? A rosa, que é a pecuária, né? A produção, criação de gado, e essa roxinha aqui, ó, que era o algodão, que do Ceará foi produtor de algodão durante um grande período, ó. Algodão e tabaco, que tem aqui, ó. Esses produtos eram cultivados por pequenos e médios agricultores, principalmente nas províncias de Pernambuco, Maranhão, Alagoas e Paraíba, tá? Então você tinha aqui, ó, as outras vertentes da economia brasileira, tá? Galera, é o seguinte, ó, a gente vai ficar por aqui hoje nessa aula, tá? E na próxima aula a gente continua esse capítulo sobre o Império Brasileiro, falando sobre os conflitos na bacia do Rio da Prata, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau.